Vamos direto ao ponto. Temos um cenário clínico aqui. Um paciente com estenose aórtica grave, que é crônico, né? E, de repente, do nada, insuficiência cardíaca aguda. O coração parece falhar assim, subitamente. O que será que desencadeou isso tão rápido? A pista principal que as fontes trazem é a fibrilação atrial aguda, a tal da FA. Exato. É bem isso. Embora a estenose aórtica grave seja o pano de fundo, né, o problema crônico, a FA aguda ela surge como um gatilho, assim, devastador. Acontece em até 10% desses pacientes. E a razão para isso é uma dependência bem específica que o coração desenvolve por causa da própria estenose. Uma dependência. Isso soa um pouco estranho, né? Como assim? Um coração que já está lutando contra uma válvula apertada fica dependente de outra coisa? Ok, vamos tentar entender essa mecânica. Pensa assim, ó. A estenose aórtica significa que a válvula principal de saída do coração tá obstruída, apertada. Isso por si só já diminui o volume de sangue que o coração consegue bombear, né? O débito cardíaco cai. Para tentar compensar, o músculo do ventrículo esquerdo muitas vezes fica mais grosso, mais espesso. É o que a gente chama de hipertrofia concêntrica. Certo. O ventrículo fica mais musculoso, digamos, para tentar empurrar o sangue contra essa barreira. Mas essa força extra não deveria ajudar? Então, ajuda na força para contrair, sim, mas tem um lado negativo. Esse músculo mais grosso, ele também fica mais rígido, menos elástico, sabe? Menos complacente. E é aqui que entra a tal dependência crucial. Esse ventrículo mais duro, ele tem dificuldade para relaxar e se encher de sangue só pela diferença de pressão. Ele passa a depender e muito daquela contração final do átrio esquerdo, o famoso chute atrial, para conseguir completar o enchimento antes de bombear. É como se precisasse de um último empurrãozinho para encher o tanque direito. Ah, agora está fazendo sentido. O ventrículo que ficou rígido por causa da doença crônica precisa, desesperadamente daquele empurrão do átrio. E na fibrilação atrial, esse chute atrial simplesmente some. É isso. Exatamente. Some. Na FIA, os átrios não contraem de forma organizada, eles só tremem, fibrilam. E a perda súbita desse chute, que para esse paciente virou vital, tem duas consequências bem graves e quase imediatas. Quais seriam? Imagino que a primeira tem a ver com o volume de sangue que sai do coração. Correto. Sem o chute atrial, o enchimento do ventrículo esquerdo, que a gente chama de pré-carga, cai. Cai muito. Menos sangue entrando significa menos sangue saindo. O resultado é uma queda bem abrupta do débito cardíaco. Isso leva à hipotensão, pressão baixa, às vezes bem severa. O paciente pode sentir tontura, fraqueza, até desmaiar. Ok, então a pressão cai porque o tanque do ventrículo não enche direito. Entendi. E a segunda consequência? Mencionou que eram duas. A segunda é o que acontece para trás, sabe? É o congestionamento retrógrado. O sangue que não consegue entrar direito no ventrículo esquerdo, ele acaba acumulando primeiro no átrio esquerdo e depois ele volta para as veias que vêm lá dos pulmões. Essa pressão aumentada faz o líquido vazar dos vasos para dentro do pulmão. E isso causa o edema pulmonar agudo, a falta de ar súbita, a clássica insuficiência cardíaca esquerda. Nossa! Então a FA nesse cenário é um golpe duplo. Derruba a pressão na frente e inunda os pulmões atrás, ao mesmo tempo. Exatamente essa é a dinâmica, é uma descompensação muito, muito rápida. Mas aí alguém podia perguntar, tá, mas não podia ser outra coisa? Tipo um problema súbito no próprio músculo, um infarto, sei lá. Ou a válvula aórtica piorando de repente. É uma pergunta super válida, claro. Mas as evidências nesses casos agudos geralmente apontam para FA mesmo. O que é interessante é que, normalmente, o eletrocardiograma não mostra sinais de isquemia aguda, de infarto, sabe? Isso sugere que a função de bomba do músculo em si não mudou de uma hora para outra. E a estenose aórtica, ela é crônica. Leva anos para piorar, não piora assim, em horas. A válvula não aperta mais de repente. Faz sentido. A cronicidade da estenose e não ter sinal de isquemia no ECG ajudam a focar na FA como gatilho agudo. E tem mais um detalhe que reforça isso. A própria hipotensão, a pressão baixa que acontece pela queda do débito, na verdade, ela até diminuiria a resistência que o ventrículo enfrenta para ejetar o sangue, após carga.
Isso mostra que o problema principal não é a saída do sangue ficar mais difícil, mas sim a falha no enchimento. Por isso que reverter a FA, fazer a cardioversão, seja elétrico ou com remédio, é tão importante e urgente nesse paciente. Então, o que fica bem claro é que num coração que já está ali sobrecarregado pela estenose aórtica grave, com essa hipertrofia que deixa ele mais rígido, a contração do átrio deixa de ser só uma ajudinha e vira, essencial para manter tudo funcionando. A chegada da FA de repente derruba esse pilar. Perfeita colocação. A perda do chute atrial descompensa agudamente um sistema que já estava ali no limite, né? Levando a essa combinação perigosa de baixo débito, que causa hipotensão, e congestão pulmonar, que causa o edema. É a falha de um mecanismo que o corpo criou para compensar, mas que se tornou indispensável. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Como que mecanismos que o corpo desenvolve para lidar com um problema crônico, como essa hipertrofia na estenose aórtica, podem de forma paradoxal acabar criando novas fragilidades, deixando o sistema vulnerável a um evento agudo como a perda do ritmo atrial normal. É algo para se pensar sobre essa complexidade toda das compensações do nosso corpo.